Às vezes, eu caminho por lugares onde a realidade parece ter sido esquecida pelo próprio Criador. Lugares onde o céu não passa de uma cicatriz e as formas humanas tropeçam como sombras que perderam o nome. Foi em algum desses territórios, desses abismos, que eu encontrei o rastro de um homem que pintava o fim do mundo como quem escreve uma carta para Deus, ou quem sabe, para o diabo. E hoje falaremos dele. Falaremos de Zdzisław Belczynski, o artista que transformou o medo em arte. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e da arte. Hoje falaremos sobre a vida e a obra do artista Zdzisław Belczynski, um polonês nascido em 1929, que traz na sua arte figuras distorcidas, cidades impossíveis e arquitetura e carne misturados. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para nós. Imagine um mundo onde o céu sangra em tons rubros e as ruínas de catedrais retorcidas se erguem como monumentos de desespero. Silhuetas esquálidas vagam por paisagens desoladas, murmurando segredos inomináveis. Nesse reino crepuscular, anjos caídos e espectros deformados espreitam entre os escombros de um apocalipse silencioso. Essa não é a cena de um pesadelo de Stephen King ou de Lovecraft, mas sim a visão capturada nas telas de um artista real. Bem-vindos ao universo de Zdzisław Belczynski, o pintor polonês que transformou sonhos febris e visões de horror cósmico em arte. E, em cada quadro, uma história sombria sussurra ao espectador, convidando-o, desafiando e assustando. Desde o primeiro olhar, as obras de Belczynski nos envolvem numa atmosfera gótica e inquietante. É como se cada pincelada contivesse o fragmento de pesadelos prestes a ganhar vida. Suas pinturas impressionantes e enigmáticas misturam elementos do gótico, do barroco e do surrealismo, criando cenários de ruínas monumentais, povoados por criaturas misteriosas e melancólicas, presas em mundos desolados. A sensação aqui é de adentrar em um conto de terror vivo, onde o universo, a beleza e o grotesco se fundem. Preparem-se então, pois agora iremos desvendar a vida e a obra desse homem. Nossa história começa na Polônia, em 24 de fevereiro de 1929, numa cidade pequena chamada Sanok, envolta pelas sombras longas do período entre guerras. Lá, o jovem Zdzisław nasceu sob o espectro da Segunda Guerra Mundial, que em breve varreria sua infância com imagens de horror indescritível. Talvez fossem esses os primeiros fantasmas que se alojaram em sua mente criativa. Desde cedo, Belczynski demonstrou um olhar diferente para o mundo, um olhar que encontrava beleza nas rachaduras da decadência. Ele estudou arquitetura em Cracóvia a partir de 1947, formando-se em 1952. Quem diria, um arquiteto por formação estaria destinado a erguer construções sombrias, não em concreto, mas na imaginação. Nos anos 1950, Belczynski começou a extravasar sua criatividade em outras mídias: fotografia, fotomontagem e escultura. Já nessas experiências iniciais, sua fascinação pelo macabro se revelava. Ele fotografou diversas bonecas mutiladas, fez retratos de pessoas sem face e com as cabeças envoltas em bandagens, criando assim imagens perturbadoras, dignas de um pesadelo acordado. Estes eram vislumbres do estilo que mais tarde marcaria suas pinturas. Mas é na pintura que Belczynski era guardado. Lá, ele mergulhou de cabeça na arte a óleo sobre placas de madeira que ele mesmo preparava. A princípio, poucos entendiam aquele jovem artista autodidata de imaginação sombria. No entanto, o mundo logo tomaria conhecimento, pois em 1964, sua primeira grande exposição em Varsóvia tornou-se um acontecimento.
O público, fascinado e estarrecido, comprou todas as pinturas expostas naquela mostra. Era como se as pessoas estivessem ávidas por aqueles vislumbres de um outro mundo. Um mundo de sonhos febris e assombrações. Belsinski, quase sem querer, despontou como um dos principais artistas contemporâneos da Polônia, ganhando fama pela originalidade de seu talento sombrio. A obra de Belsinski se divide em duas grandes fases, como dois atos numa tragédia cósmica. No primeiro ato, que dominou dos anos 60 até meados dos 80, ele desenvolveu um estilo que chamamos de realismo tópico, uma era de telas magistralmente detalhadas, repletas de distopia e surrealismo. Belsinski mesmo referiu-se a esse período como sua fase barroca ou fantástica, marcada pela representação minuciosa do impossível. Nesses quadros, vemos cenários de um realismo fantasmagórico, um realismo não do nosso mundo, mas de um mundo utópico às avessas, na verdade, profundamente distópico. Imagine cidades inteiras em decomposição, sob céus de cor de fogo do inferno, figuras esqueléticas que atravessam desertos de cinza, prédios colossais que se retorcem em arquiteturas impossíveis, criaturas sem rosto, envoltas em trapos. Belsinski pintava anjos decaídos e demônios sussurrantes, cenas de julgamento finais e fantasmas perdidos na penumbra. Cada quadro daquele período fantástico é um pesadelo visual, um portal para uma realidade alternativa perturbadora em que sentimos tanto horror quanto atração. Então, por volta dos meados de 1980, Belsinski começa a mudar o tom de sua sinfonia sombria. Inicia-se assim a segunda fase de sua obra, uma fase mais abstrata e formalista, algo que ele associava a um gótico pessoal. Aqui, as formas e a atmosfera importam mais do que as figuras reconhecíveis. As pinturas se tornam menos detalhadas, porém não menos inquietantes. As paisagens oníricas persistem, mas agora diluídas em manchas de cor e formas sugeridas, quase monocromáticas em sua melancolia. Se no período fantástico víamos ossos e criaturas, agora vemos sombras e silhuetas emergindo de névoas texturizadas. Podemos chamar essa etapa de sua carreira de um formalismo da ruína, a essência do apocalipse destilado em formas abstratas. Apesar das diferenças, ambas as fases dialogam entre si como pesadelos irmãos. Do horror cósmico e visceral de sua fase realista utópica às visões espectrais e íntimas da sua fase abstrata. Toda a obra de Belsinski mantém um fio condutor, uma exploração poética e aterradora do fim de todas as coisas, da humanidade e talvez do próprio artista. Belsinski nunca seguiu escolas ou modas. Ele criou um estilo singular, combinando referências de épocas passadas com a originalidade de seus demônios interiores. Ele dizia meio de brincadeira que sua arte às vezes era barroca, outras gótica. Mas, ao contemplar seus quadros, é fácil imaginar-se em uma catedral arruinada ou nos salões decadentes de um palácio assombrado. Ali existe uma melancolia, um peso sobrenatural impregnando cada cena apocalíptica que ele criou. No fundo, Belsinski pintava cenários apocalípticos não para retratar o mundo exterior, mas para explorar o interior de sua mente e de sua alma. Suas obras nos conectam diretamente com o subconsciente, com nossos sonhos e pesadelos mais primitivos. Não é coincidência que ele tenha vivido os horrores da guerra e de um século violento. Ele absorveu essas trevas e as destilou na tela. E, ao ver uma obra sua, frequentemente sentimos angústia, temor e fascínio. Sensações que normalmente experimentamos em sonhos ou histórias de horror cósmico. Seria de se esperar que alguém que pintou tanto sobre morte e sofrimento tivesse em sua vida uma parcela dessas tragédias. E com Belsinski não foi diferente. A morte e a perda sempre rondaram esse artista, como espectros insistentes que não o abandonam. Na verdade, parte de sua obra vem justamente de sua intimidade com a dor. A vida pessoal de Belsinski tomou rumos sombrios nos anos de 1990. Sua esposa, Zofia, companheira de décadas, faleceu em 1998, deixando-o isolado em sua casa. Quase exatamente um ano depois, na véspera de Natal, a tragédia golpeou novamente. Tomás, o único filho de Belsinski, um conhecido radialista e tradutor de filmes, tirou a própria vida, mergulhando o artista num luto indescritível. E por fim, foi o próprio Belsinski que encontrou o corpo do filho naquela noite fria de dezembro. Imagine por um instante, um pai, já enfraquecido pela perda da esposa, deparando-se com o silêncio mortal do filho amado. Esse momento selou de vez o mundo de Belsinski numa solidão gelada. A morte, que ele tão frequentemente sugeria em suas pinturas, agora puxava uma cadeira e sentava-se à sua mesa, em vida.
Após essas perdas, Belsinski refugiou-se em si mesmo e na arte. Ele continuou criando, embora sua casa estivesse sempre envolta em silêncio. Sua relação com a morte tornou-se então quase cotidiana. Viúvo, sem filhos, ele parecia pintar apenas para dialogar com as suas próprias lembranças e com as figuras sombrias que pintava. Curiosamente, Belsinski nunca buscou explicar ou interpretar diretamente suas obras para o público. Ele buscou se esconder atrás de suas telas, deixando que cada espectador projetasse nelas seus medos e dores. O destino, porém, reservava a Zdzisław Belsinski um capítulo final digno de suas pinturas mais terríveis, e um fim absurdo e de sombria ironia. Em uma noite fria de 21 de fevereiro de 2005, o artista de 75 anos encontrava-se sozinho em seu apartamento em Varsóvia. Podemos imaginá-lo cercado de suas obras mudas nas paredes, talvez ouvindo alguma sonata melancólica enquanto trabalhava em silêncio. Foi quando a própria escuridão que ele tão bem retratara decidiu bater à sua porta. O jovem conhecido de Belsinski, praticamente um garoto de 19 anos, filho de uma pessoa que cuidava do artista em suas tarefas domésticas, entrou em sua casa naquela noite. Ele não trazia ofertas de companhia ou respeito pelo ancião, mas sim intenções nefastas. Belsinski havia se recusado a lhe emprestar uma pequena quantia de dinheiro dias atrás, e esse motivo mesquinho foi o bastante para liberar a violência. Em um ataque de fúria tão cego quanto cruel, o jovem esfaqueou Belsinski 17 vezes. 17 golpes cortantes perfuraram um homem que havia imaginado os horrores de um universo completo. E assim, o grande pintor dos pesadelos foi ao chão, vencido por um horror bem real e absurdamente banal. Não um demônio alado de suas criações, mas a mão trêmula de um assassino comum, movido por ganância e descontrole. Naquela madrugada, o corpo de Belsinski jazia em seu apartamento, cercado por suas pinturas mudas, enquanto lá fora as sirenes cortavam a escuridão. A Polônia perdia um dos seus grandes artistas contemporâneos, de forma brutal e abrupta. O absurdo de seu fim causa calafrios. Aquele que conviveu com visões apocalípticas e criaturas infernais na imaginação foi morto por algo assustadoramente mundano. Uma violência juvenil e sem sentido. O criador de pesadelos foi vítima de um pesadelo da vida real. Zdzisław Belsinski partiu desse mundo de forma trágica, mas seu legado sombriamente luminoso ainda permanece. Suas pinturas, hoje expostas em museus e galerias, continuam a lançar sua aura de mistério e terror sobre todos que ousam encará-las. Olhando para elas agora, com a história completa conhecida, é difícil não sentir um arrepio diferente. A morte trágica do artista é refletida de forma fantasmagórica em suas obras, quase como se Belsinski, em cada caveira, em cada paisagem pós-apocalíptica que pintou, estivesse inconscientemente pintando o seu próprio fim. Ao final dessa jornada, resta a imagem de um artista que conversava com o abismo. Belsinski não nos deixou livros ou manifestos explicando seus pensamentos. Em vez disso, nos deixou um legado, um imenso legado de pinturas, escritas em linguagem de sonho e pesadelo. Nelas, podemos intuir suas angústias, seus temores e sua estranha aceitação do inevitável. E aqui terminamos esse mergulho na vida e na obra de Zdzisław Belsinski, o pintor dos pesadelos, que nos mostrou que existe terror e beleza na escuridão, e que às vezes a arte imita a morte de maneiras que nem o mais macabro dos escritores pode imaginar. Um aviso: se você pretende observar e apreciar a obra de Belsinski à noite, faça um favor a si mesmo. Não deixe nenhuma porta entreaberta, e não a encare por muito tempo, pois a arte dele olha de volta, e às vezes ela lembra que você existe. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, meus caros exploradores.